Em um templo milenar no sul da Índia existe uma porta que ninguém tem permissão para abrir. Ela fica dentro do templo de Padmanabhaswamy, em Kerala, e guarda o que muitos consideram um dos maiores tesouros já registrados no mundo. A Suprema Corte da Índia mandou abrir as câmaras vizinhas, mas essa, chamada Câmara B, segue lacrada até hoje. Você vai descobrir por que até peritos experientes tiveram medo de recomendar sua abertura. A história começa no templo de Sri Padmanabhaswamy, na cidade de Tiruvananthapuram, no estado de Kerala, sul da Índia. O templo é dedicado ao deus Vishu e está ligado, há séculos, à dinastia real de Travancore, que doou joias, moedas de ouro e objetos sagrados ao longo de gerações. Debaixo do santuário existem câmaras subterrâneas, chamadas Kalaras, identificadas por letras de A a G. Cada uma guarda parte de um acervo que atravessou reinados e mudanças de poder. Registros históricos indicam que o templo já era mencionado em textos antigos do sul da Índia, mas seu momento decisivo veio em 1750. Naquele ano, o Maharaja Martandavarma, fundador do reino moderno de Travancore, dedicou formalmente seu território ao deus do templo e passou a governar como servo da divindade. Esse gesto religioso transformou o santuário em símbolo de poder e riqueza, e cada geração seguinte de governantes contribuiu com novos tesouros guardados nas câmaras subterrâneas. Por séculos, o acesso às câmaras ficou restrito à família real e aos sacerdotes do templo. Isso mudou em 2011, quando o ex-policial T.P. Sundararaj entrou na justiça pedindo que o Estado investigasse como o tesouro estava sendo administrado. Ele argumentava que o patrimônio, acumulado por gerações, precisava de um inventário oficial para garantir sua proteção. O caso chegou à Suprema Corte da Índia, que decidiu levar o pedido a sério. A Suprema Corte formou uma comissão de especialistas e ordenou a abertura das câmaras para um inventário completo. Em 2011, sob forte esquema de segurança, os peritos abriram uma a uma as câmaras identificadas pelas letras A, C, D e F. Apenas uma ficou fechada, a Câmara B. Nas outras, encontraram estátuas de ouro, coroas cravejadas de pedras preciosas, moedas antigas e correntes que remontavam a séculos de doações reais. O valor do que foi encontrado é tão grande que os próprios especialistas hesitam em cravar um número. Estima-se que o conjunto de joias, ouro e artefatos históricos valha bilhões de dólares, embora avaliadores independentes discordem sobre o total exato. Alguns objetos são tão antigos e únicos que sequer têm preço de mercado comparável. Esse achado tornou o caso da Câmara B ainda mais delicado. Afinal, o que poderia estar guardado atrás da única porta que ninguém ousou abrir? A Câmara B fica no subsolo do templo, atrás de uma porta pesada de ferro decorada com a imagem de duas cobras entrelaçadas. Segundo arqueólogos e funcionários do templo ouvidos pela imprensa indiana, não há registro confiável de quando essa porta foi fechada pela última vez, nem uma chave conhecida capaz de abri-la sem o uso de força. Diferente das outras câmaras, que tinham fechaduras identificáveis, a Câmara B parece ter sido projetada para permanecer intocada. Para a população local, o mistério vai além da engenharia. Na tradição hindu de Kerala, cobras são consideradas guardiãs sagradas, ligadas aos chamados Nagas, divindade serpente que protegem tesouros e templos. Muitos moradores acreditam que as imagens de cobras na porta da Câmara B não são apenas decoração, mas um aviso espiritual. Quem violar aquele espaço enfrentaria consequências graves. Essa crença, transmitida por gerações, ajudou a manter a Câmara fechada mesmo depois que a lei permitiu sua abertura. Diante do impasse entre ciência, lei e fé, a Suprema Corte da Índia tomou uma decisão incomum: nomear um amicus curiae, uma espécie de conselheiro independente do tribunal. O escolhido foi Gopal Subramanian, advogado sênior que havia sido solicitor-geral da Índia, um dos principais cargos jurídicos do governo. Sua missão era investigar a fundo a administração do templo, ouvir arqueólogos, sacerdotes e a família real, e entregar um relatório sobre o que fazer com o tesouro e, especialmente, com a Câmara B. Subramanian passou meses reunindo documentos, visitando o templo e conversando com quem conhecia sua rotina havia décadas. Ele analisou registros de segurança, conferiu como as joias das outras câmaras vinham sendo guardadas desde 2011 e ouviu arqueólogos sobre os riscos estruturais de mexer em paredes de granito com centenas de anos.
Também levou em conta o peso simbólico do local para milhões de fiéis hindus. Cada detalhe seria usado para embasar as recomendações que ele levaria à Suprema Corte. Em 2014, Subramanian entregou à Suprema Corte um relatório extenso, com centenas de páginas. Nele, apontou falhas na forma como o tesouro das câmaras já abertas vinha sendo controlado e recomendou reforçar a segurança e a transparência da administração do templo. Sobre a Câmara B, porém, sua posição foi cautelosa. O relatório recomendou que ela permanecesse fechada, ao menos até que houvesse mais garantias técnicas e um consenso entre especialistas e representantes religiosos. Os peritos de Kerala que participaram do processo levantaram dois tipos de preocupação. A primeira era estrutural. A porta e as paredes de granito, erguidas séculos atrás, poderiam ceder ou desabar se fossem forçadas sem um estudo prévio adequado. A segunda era cultural. Para muitos arqueólogos e sacerdotes locais, ignorar o significado religioso da Câmara B seria um erro tão grave quanto qualquer risco físico. Foi essa combinação de medo técnico e respeito espiritual que pesou na decisão final. O caso seguiu na justiça por quase uma década. Em julho de 2020, a Suprema Corte da Índia proferiu uma decisão histórica. A família real de Travancore manteria o direito de administrar o templo por meio de um comitê, embora a divindade continuasse sendo reconhecida como a verdadeira proprietária do patrimônio, segundo a tradição hindu. Sobre as câmaras, o tribunal manteve a supervisão de um comitê de especialistas e não determinou uma data para a eventual abertura da Câmara B. Até onde os registros públicos mostram, a Câmara B nunca foi aberta. Ela segue lacrada no subsolo do templo, guardada por seguranças e pela mesma porta de ferro com as duas cobras gravadas. Para os fiéis, isso é motivo de alívio, a tradição foi respeitada. Para pesquisadores, é uma pergunta em aberto sobre o que a arqueologia, a história e a fé ainda têm a revelar uma da outra. No fim, o verdadeiro enigma da Câmara B não é o que pode estar escondido atrás da porta, mas o motivo pelo qual uma das cortes mais poderosas do planeta decidiu não descobrir. O relatório de Gopal Subramanian mostrou que nem toda pergunta precisa de resposta imediata, e que respeito, cautela e ciência podem andar juntos mesmo diante de uma fortuna inimaginável. A Suprema Corte da Índia, com todo o seu poder, escolheu a prudência no lugar da curiosidade. A Câmara B nos lembra que nem todo mistério existe para ser resolvido, alguns servem para nos ensinar paciência e respeito diante do desconhecido. Se este enigma te deixou curioso, deixe seu comentário dizendo o que você imagina que possa estar guardado ali dentro. Se inscreva no canal Enigmas do Mundo para acompanhar as próximas investigações, porque a história ainda guarda muitas portas fechadas, e nós vamos continuar batendo nelas.